Olá pessoal, mais uma aula de língua portuguesa. Hoje falaremos sobre texto narrativo. Vamos lá então. Texto narrativo. O que é o texto narrativo? É um tipo de texto, tá? Já falamos sobre os 5 tipos textuais em outra aula. Se você não teve acesso, depois nós daremos o acesso a esse texto, né? Falando sobre tipos textuais, que são 6 que nós falamos ali. Então, um deles é o texto narrativo, né? Um tipo de texto que esboça as ações de personagens em um determinado tempo e espaço. Ele narra, né, as ações desses personagens, por isso narrativo. Então, ele vai narrar as ações em um determinado tempo e num determinado espaço, né? Lugar. Geralmente, ele é escrito em prosa, quer dizer, linhas corridas, né, como a gente já falou, começa ali, vai até o final da linha, como a gente fala, na pauta, né? Depois vai para outra linha, até na outra pauta, e assim vai, construindo em parágrafos até a construção do texto todo. Você sabe que se não é em prosa, é em verso. Isso vai fazer o chamado poema, poesia, em que você vai colocar versos, construindo estrofes, até que o poema ou poesia fique pronto. E aí você sabe que você não precisa usar a linha toda, você pode usar só uma parte. Ali você vai construir segundo um ritmo, né, como é colocado. E aí o que acontece? O texto em prosa não, ele vai as linhas corridas até a pauta e depois encerrando, forma-se ali os parágrafos e o texto como um todo, tá? Então ele é escrito em prosa e nele são narrados, contados alguns fatos e acontecimentos. A estrutura da narrativa, ela tem primeiro a apresentação, também chamada de introdução, né? Nessa parte inicial, o autor do texto apresenta os personagens, então ele vai deixar o leitor por dentro de quem são os personagens, os participantes, às vezes não todos, mas pelo menos os protagonistas, que nós vamos ver daqui a pouco. O local é o lugar onde está acontecendo, né? E o tempo em que está acontecendo e em que se desenvolverá a trama. O desenvolvimento, que é aqui a grande parte da história, é desenvolvida com foco nas ações dos personagens. Então o desenvolvimento aí vai começar realmente a história. E aí ele vai chamar o leitor para conseguir acompanhar esse desenvolvimento. O clímax, claro, ele tem que trazer um ponto alto, em que ele traz o leitor a querer saber o que vai acontecer, ou então o ponto alto do clímax é quando você quer saber o que vai acontecer. Então, esse ponto alto é uma estratégia para prender o leitor. Então, se a história corre numa certa linearidade, sem nada que chame atenção, sem algo ali, sem um clímax, sem um ponto alto, o texto pode ficar chato. Então, ele tem que trazer um ponto alto em que você quer ficar sabendo o que é que vai acontecer, prendendo a sua atenção, e depois ele traz o que é que aconteceu, tá? Então, a parte do desenvolvimento da história, o clímax designa o momento mais emocionante da narrativa. E finalmente o desfecho, também chamado de conclusão. Ele é determinado pela parte final da narrativa, onde a partir dos acontecimentos os conflitos vão sendo desenvolvidos. Elementos da narrativa, né, aqueles que compõem a narrativa, nós vimos a estrutura, que são as partes, e nós vemos agora o que vai dentro da narrativa quando se escreve. Bom, primeira coisa, tem que ter um narrador. Se você acompanhou o vídeo do foco narrativo ou tipos de narradores, você já sabe. Aquele que narra a história divide-se em narrador observador, que é aquele que não participa da história, ele só narra o que ele viu ou o que ele percebe. O narrador personagem, que participa da história, e o narrador onisciente, que ele vai se encaixar ou no observador ou no personagem. Por quê? Porque o onisciente nem sempre o autor vai optar pelo onisciente. Nem sempre é uma opção. Por quê? O onisciente, o próprio nome diz, onisciente é saber tudo. É aquele que sabe de tudo. Então, quando você usa o narrador onisciente, você lança a mão desse recurso, você sabe tudo. Você sabe o que o personagem está sentindo, o que ele pensa, sabe tudo. Todas as coisas estão ao conhecimento. Claro, numa narrativa fictícia, ao narrador, ao autor, né, que criou esse narrador, é possível saber tudo, porque foi ele quem criou. Então, ele pode ser onisciente. Mas tem algumas narrativas que não usam o onisciente. Ele usa simplesmente os fatos observáveis, mas ele não sabe tudo. Ele só pode perceber o que está acontecendo diante dos olhos. Então aí não é onisciente. O onisciente é só quando sabe o íntimo dos personagens, sabe tudo que está acontecendo em qualquer tempo. Então ele tem meio que é meio que Deus, né? Ele se coloca meio com Deus, sabendo tudo que está acontecendo em qualquer lugar, em qualquer tempo, e também o íntimo das pessoas. Então ele pode ser observador da mesma forma
e também ou também personagem. O enredo trata-se da estrutura da narrativa, ou seja, a trama em que se desenrolam as ações, são classificados em enredo linear e enredo não linear. O linear, quando transcorre de uma forma reta, né, como a gente fala, não tem nenhuma surpresa, e o não linear, quando ele vai trazendo algumas surpresas, em que ele vai percorrendo algumas coisas, não seguindo uma linha reta, vamos dizer assim, mas indo e voltando em determinados fatos e acontecimentos. Personagens são aqueles que compõem a narrativa, sendo classificados em personagens principais, que nós chamamos de protagonistas, que são os principais ali da história, e os antagonistas, que é aqueles que se opõem aos protagonistas, geralmente é o bandido, né? Mas em algumas narrativas o bandido é o principal, então ele acaba sendo protagonista, e o antagonista é o bonzinho que acaba perseguindo esse bandido. Então tome cuidado com isso. O protagonista é o principal e o antagonista é o que se opõe a esse principal. E temos também os chamados personagens secundários, que não participam de uma forma principal da trama, mas aparecem ali com uma certa regularidade. Nós temos o adjuvante e o coadjuvante. Eles não vão aparecer tanto, mas eles compõem a narrativa e traz sentido para poder compor a história, tá? O tempo, né, que está relacionado com a marcação do tempo dentro da narrativa, por exemplo, uma data, um momento específico, e o tempo pode ser cronológico, quando segue uma linha do acontecimento mais antigo até chegar ao mais recente, ou nós temos o psicológico, que é aquele que está apenas no pensamento do narrador, autor do texto, vamos dizer assim, não do narrador, do autor do texto. Então esse psicológico você tem que ir acompanhando a história para saber em que tempo que vai. Às vezes faz um zigue-zague ali, você tem que ir acompanhando. Então ele não vai do fato mais antigo até chegar ao mais recente de uma forma linear. Ele vai, que seria o cronológico, ele vai meio que acompanhando o raciocínio para saber em que tempo que acontecem os fatos, e ali você tem que, às vezes, entrar na cabeça do autor. E o espaço, que é o local ou locais onde a narrativa se desenvolve. Podem ocorrer no ambiente físico, uma casa, uma rua, né, um bairro. Pode ser um ambiente psicológico, pode ser apenas um pensamento, se figurar dentro da cabeça de uma pessoa, ou um ambiente social. Pode ser um clube, pode ser um prédio do governo, né? Mas também às vezes podem ser ambientes psicológicos mesmo, né? Voltando aqui um pouco, pode ser no céu, pode ser no inferno, podem ser nas trevas, como as narrativas fictícias às vezes transcorrem, tá? Tipos de narrador, quem assistiu o foco narrativo sabe já. Os tipos de narrador, também chamado de foco narrativo, representa a voz textual da narração. Então a pessoa vai construir o texto, o autor, ele tem que colocar uma narração, senão ninguém vai ficar sabendo o que aconteceu. Então ele coloca-se ali como um narrador, então você tem que saber diferenciar entre o autor e o narrador, e esse narrador que está narrando os fatos, ele é classificado em narrador personagem, já falei ali, a história narrada em primeira pessoa, eu ou nós, né, onde o narrador é um personagem que participa das ações. Então o narrador personagem, como o próprio nome diz, ele é um personagem, ele participa da história. E claro, se ele participa, tem que ser narrado em primeira pessoa. Os verbos e pronomes em primeira pessoa. Então eu ou nós, e aí ele vai usar minha casa, meu amigo. Então ele vai usar os pronomes também de primeira pessoa. Ou meus amigos, minhas cadelas, minhas ideias. Ele vai usar algo em primeira pessoa sempre. Narrador observador, que ele não participa da história, né? Narrador em terceira pessoa, narrado em terceira pessoa, ele ou ela, eles ou elas, né? Esse tipo de narrador conhece os fatos, porém não participa da ação. Ele só observa, como o próprio nome diz, mas ele não entra. Se ele entrasse, ele era personagem. Como ele está do lado de fora, ele só é observador. E se ele é observador, ele não pode falar eu, isso, eu, nós, aquilo. Não, porque ele está do lado de fora. Então ele tem que falar ele, isso, ela, aquilo. Claro que pode ser usado o nome da pessoa. Por exemplo, Marcos. Então o Marcos é o ele, né? Se ele usa Vilma, Vilma é ela. Então ele vai usar sempre a narração em terceira pessoa. E o narrador onisciente, que eu falei que se encaixa em um dos dois, quando é aquele que sabe tudo. Esse narrador conhece todos os personagens e a trama. Nesse caso, a história é narrada em terceira pessoa. No entanto, quando apresenta fluxo de pensamento dos personagens, ela é narrada em primeira pessoa. Porque ele entra na cabeça da pessoa e a pessoa começa ali a pensar, e ela pensando é em primeira pessoa. Ele demonstrando os pensamentos daquela pessoa, então ele sabe tudo que está acontecendo no interior desses personagens. Tipos de discurso narrativo. Pode ser o discurso direto. O que é o discurso direto?
a própria personagem fala. Então ele vai colocar ali parágrafo, travessão, como você já sabe, e depois do travessão coloca a fala do personagem diretamente, né? Ou coloca dois pontos, abre aspas ali, coloca a fala do personagem exatamente como ele falou. Ou o discurso indireto. No discurso indireto, o narrador interfere na fala da personagem. Então, não é o personagem ele colocando o personagem para dizer com as próprias palavras. É o próprio narrador quem diz com as palavras dele o que o personagem disse. Então, em outras palavras, é narrado em terceira pessoa, uma vez que não aparece a fala da personagem. Então, não aparece a fala da personagem, aparece a fala do narrador contando como o personagem disse. Então, por exemplo, o Marcos falou que, não sei o que, Vilma disse que, fulana reafirmou que. Então, é sempre ele dizendo como o outro disse. Tá? Então, esse é o discurso indireto. E o indireto livre. No discurso indireto livre, é intervenções do narrador e das falas dos personagens. Nesse caso, funde-se o discurso direto com o indireto. Então, tem hora ali que você não sabe se a pessoa está pensando, está falando, ou é o narrador quem está expressando. Você sabe que é uma fala ali, né? Só que você não consegue assim deixar muito claro se é o próprio personagem falando ou é o narrador expressando a fala do personagem. Tá certo? Exemplos. Coloquei aqui um texto do Luiz Fernando Veríssimo. Eu não vou ler o texto porque ele é longo, ele é extenso, é uma crônica. Ele é só falas, ó, chama Sexa. É um menino que questiona o pai por que não tem a palavra feminina de sexo, porque só tem a palavra masculina. Então, quando há uma mulher, o que fala, né? Se é sexa, feminino, deveria, na cabeça dele. Então, ele vai transcorrer nesse texto aqui, você vai ver que só tem travessões. Só chega nessa parte aqui, ó, que ele fala, o garoto sai, a mãe entra e o pai comenta. Então aqui só que vai ter uma pequena narração dele. O restante são todos diálogos, então aqui é discurso direto. E o indireto é isso aqui, por exemplo, ó, não tem fala dos personagens. É só o narrador falando, ó. Um cão que levava um naco de carne na boca passava numa ponte sobre um rio quando viu a sua sombra refletida na água lá embaixo. Pensando que era outro cão que levava um segundo naco de carne, o insaciável cão não resistiu a atirar-se à água para lhe roubar a carne. É claro que em vez de lhe roubar o segundo naco de carne, perdeu o que tinha, que caiu ao fundo do rio. Moral da história, quem tudo quer, tudo perde. A cobiça acaba por perder aquilo que deseja, e aquele que pretende mais do que lhe é devido merece perder o que tem. Então você vai ver que não tem fala de personagem, é só o narrador quem fala. Isso é discurso indireto. Discurso indireto livre, isso aqui. Coloquei um exemplo para você entender. Ó. Existia um homem que punha defeito em tudo que via. Para ele, o mundo estava todo errado, inclusive no que diz respeito à natureza. Até aqui, ó, discurso indireto, porque é só o narrador falando. Quando perguntado se estava bem, sempre respondia com azedume. Como poderia viver bem em um mundo tão errado? Então você está vendo que ele está colocando aqui como se a pessoa tivesse falado, mas ao mesmo tempo parece a fala do personagem, mas ao mesmo tempo parece que é só um pensamento. Então você não sabe se é o narrador expressando o pensamento ou é o próprio personagem falando. Então esse é o chamado discurso direto livre. Tá? Não aceitava opiniões e passava a enumerar os erros do mundo, achando que estava certo em tudo. Beleza, pessoal? Encerramos nossa aula por aqui. Espero que possa ter contribuído. Até mais. Fique com Deus.